Você já parou para pensar o que realmente define sua segurança financeira e a da sua família? Se sua resposta foi guardar muito dinheiro, bom, pense novamente. O Bitcoin, ele não é uma promessa de ficar milionário do dia para noite e nem um esquema de enriquecimento rápido, cheio dessas promessas falsas que vem por aí. Mas se você entende o real valor de proteger seu patrimônio contra a inflação, as crises bancárias e o esvaziamento do poder de compra, você verá o verdadeiro potencial do Bitcoin. E nesse vídeo eu vou explicar como ele pode transformar o futuro da sua família. Olha, mas a primeira coisa que eu vou explicar é porque o Bitcoin não é o caminho para ganhos rápidos e fáceis. Muita gente chega no mercado cripto com a mentalidade de caça-níqueis, achando que eles vão ganhar milhões de reais com um investimento mínimo. Então, por quê? Muitos gurus na internet apresentam gráficos de valorização de 1000% e de períodos históricos diferentes do atual. E isso também foi agravado muito com a popularização das meme coins, principalmente na gringa, que vários gurus prometiam ganhos exponenciais com moedas sem nenhum embasamento e sem nenhum lastro, somente sendo movidas pela especulação dos seus investidores. E daí o que acontecia? Essas pessoas simplesmente tiravam todos os fundos da moeda e daí faziam a famosa técnica do rug and pull, que criavam meme coins, elas se tornavam famosas, o seu preço subia exponencialmente, só que quando chegava um momento, o dev, o criador da moeda, ele vendia ela toda de uma vez, fazendo com que o preço dela chegasse a praticamente zero, e daí todo mundo que colocou dinheiro lá perdia o dinheiro totalmente. Bom, além dessa mentalidade, muitas pessoas chegam no mercado cripto sem saber direito o que é o Bitcoin, que ele deve ser encarado como uma reserva de valor e um meio de proteção contra políticas monetárias destrutivas. Ou seja, ele não é uma loteria. O Bitcoin ele deve ser considerado uma reserva de valor a longo prazo, e isso se deve por causa de suas características, que as duas mais principais são a descentralização, ou seja, um governo não pode aumentar a emissão dessa moeda ou bloquear o uso dela, e, além disso, a emissão limitada a 21 milhões de bitcoins. Ou seja, quando chegarmos nesse número, não poderão ser criados mais bitcoins, dando a essa moeda um caráter de deflacionário e te protegendo de contra a inflação e decisões errôneas do governo. Então, se você espera ficar milionário em meses com criptomoedas ou Bitcoin, você vai se frustrar. Mas se você busca garantir que seu poder de compra não seja corrido pelos déficits fiscais e pelo fato do Estado imprimir mais moeda, o Bitcoin é uma das poucas ferramentas verdadeiramente descentralizadas e imutáveis que existem para solucionar o seu caso. Um dos melhores jeitos de entender o potencial de longo prazo do Bitcoin é compará-lo com a internet. E para fazer essa comparação, a gente pode ver a curva de adoção global do Bitcoin com a internet, que a internet levou 15 anos para chegar a 300 milhões de usuários, enquanto o mercado de criptomoedas alcançou 300 milhões em apenas 12 anos. E em 2025, estima-se que 4% da população mundial detenha algum Bitcoin, e isso equivale à popularidade da internet no início dos anos 2000. Esse padrão é chamado curva em S, ou S-curve em inglês, que ele representa um início lento onde só os entusiastas e nerds participam, e daí há uma adoção exponencial, que daí conforme a tecnologia prova seu valor, ela cresce rapidamente. E daí no topo da curva chega a saturação, que é onde as pessoas mais resistentes e mais lerdas para se adaptar àquela tecnologia são obrigadas a aderir, porque o mercado inteiro já está usando e aquilo se torna uma parte essencial da vida de qualquer um. Olha, e por que esse gráfico importa mesmo? Porque assim como nos anos 2000 poucos previam que todo mundo teria um e-mail e que o streaming dominaria o entretenimento, substituindo a maioria dos cinemas, hoje poucos veem o Bitcoin como essencial. E essa fase de adoção exponencial é o momento da decisão. Quem entrar agora estará posicionado para colher a maior parte dos benefícios nos próximos 10 a 20 anos. Lá nos primeiros anos do Bitcoin, quando cada unidade valia poucos dólares, quem entrou cedo viu grandes saltos que mudaram suas vidas. Agora, mais de 4% da população mundial já tem alguma exposição ao Bitcoin. E essa era de ganhos exponenciais ficou para trás. Mas com o mercado mais maduro, os ganhos expressivos deram lugar a ganhos mais moderados. E essa é justamente a maturidade que transforma o Bitcoin em uma ferramenta de proteção real, e não apenas um cassino digital. Que pense como você faz hoje. Ninguém instala airbags no carro porque espera sofrer um acidente, mas você faz isso para se proteger caso algo dê errado. Da mesma forma que o Bitcoin hoje não é uma promessa de enriquecimento rápido, mas é um seguro patrimonial contra as falhas do sistema financeiro tradicional. Agora, um exemplo recente que mostrou mesmo esse amadurecimento do mercado foram grandes empresas e nações que estão aderindo e acumulando dezenas de milhares de bitcoins. E isso não porque eles esperam um crescimento exponencial nos próximos meses, mas sim porque elas perceberam que diversificar e blindar suas reservas
é o jeito de se manter nessa nova economia. A MicroStrategy, por exemplo, é uma empresa dos Estados Unidos que começou a tomar vários empréstimos na taxa de juros barata americana para comprar Bitcoin. E essa estratégia tem se provado até o momento atual como algo bom, porque a empresa está apresentando lucros e está conseguindo pagar os seus empréstimos. Porém, isso pode dar errado para ela. Agora, países como os Estados Unidos e China, que são as duas maiores economias mundiais, também estão fazendo reservas de Bitcoin. E nisso eles estão fazendo a alocação justamente de uma fração das suas reservas oficiais para poder escapar da arbitrariedade das políticas monetárias. Então, assim, para você, a estratégia do Bitcoin vale o mesmo princípio, só que em menor escala. Então não se trata de estabelecer metas irreais de lucro rápido, mas de preservar parte do seu patrimônio em algo que não pode ser imprimido por nenhum banco central. Também de blindar a sua família dos picos de inflação que corroem os salários e acabam com as economias. E de garantir que aconteça o que acontecer, a hiperinflação, o colapso bancário ou um congelamento de contas, os seus satoshis continuem acessíveis e transferíveis e com valor reconhecido globalmente. E isso é diferente de você comprar um carro ou um imóvel, que apesar de estar no seu nome, você não é totalmente dono daquilo, porque você tem que pagar impostos como o IPTU e o IPVA para o governo, e basicamente, caso você não pague, aquele bem é tomado de você, ou você não pode usar ele. Ou seja, isso acaba fazendo com que somente o Bitcoin seja algo que seja totalmente sua propriedade privada aqui no Brasil. E além disso, o Bitcoin não existe isoladamente, então cada nova adoção torna a rede mais valiosa, os nodes se tornam mais completos, deixando a rede descentralizada e tornando-a mais segura. Há uma liquidez maior na rede, deixando spreads menores e as transações mais eficientes. E instituições grandes entram por meio de ETFs e outras empresas que compram Bitcoin, e daí a confiança dos investidores do varejo e das famílias aumenta, tornando cada vez a moeda mais acessível ao público geral e mais valiosa. E daí, além de tudo isso, essa adoção massiva e exponencial que o Bitcoin pode ter no futuro pode ser ainda mais rápida e exponencial por causa da influência da internet, que por sua vez dissemina as informações de uma maneira muito mais rápida, alertando mais pessoas em um time frame menor. Ou seja, esse crescimento exponencial pode ser mais rápido ainda e você pode nem estar percebendo ele. Então, olha, o Bitcoin não vai garantir que você acorde amanhã milionário. E vai por mim, as outras criptos também provavelmente não. Mas ele oferece algo muito mais valioso: a certeza de que, independente de explosões da dívida pública, políticas de afrouxamento monetário ou falências bancárias, o valor que você acumulou permanecerá preservado contra a inflação e a arbitrariedade das políticas públicas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que precisa conhecer o real potencial do Bitcoin. E se inscreva no canal. Lembrando que nesses vídeos eu apresento apenas a minha opinião, então você tem todo o direito de discordar dela e comentar aqui o que você acha sobre isso. Então ficamos até aqui e até o próximo vídeo.